uma coisa que me chamou muito a atenção também é que depois da briga deles lá, os jornalistas perguntaram ao Zelensky se ele pediria desculpas ao Trump, mas não perguntaram ao Trump se ele pediria desculpas para o Zelensky. Eu queria perguntar ao professor Alexandre como é que ele viu esse comportamento da imprensa transmitindo esse show bizarro ao vivo para o mundo inteiro. Ao questionar de forma unilateral se o Zelensky pediu ou não desculpa ao Trump, como se o Zelensky fosse o culpado, inclusive, pela invasão de seu próprio país. Isso demonstra que a mídia, inclusive, não digo que tem um lado, mas ela acaba sendo fortemente influenciada pelo país mais forte aí do ponto de vista econômico e militar, que é os Estados Unidos, e também influenciada pela ação midiática do próprio Trump e do J.D. Vance ali. Como você bem disse, quem ganhou no final das contas foi a Rússia, né? A Rússia adorou aquela discussão ontem porque ela viu de forma muito clara o enfraquecimento da aliança transatlântica entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tenho minhas dúvidas aqui se a OTAN, inclusive, vai continuar íntegra. Provavelmente ela vai ter fissuras, vai ser fragmentada, inclusive. E isso é bom para a Rússia. Não digo aqui que não estou querendo fazer juízo de valor se quem tem culpa ou não, mas o fato é que a Ucrânia virou moeda de troca, né? Virou algo negociável do ponto de vista econômico para o Trump. E a gente vendo aqui algumas questões muito importantes, como a discussão do cessar-fogo também sendo deixada ali oficialmente, de certa forma, de lado, né, professor? Tem um destaque importante também dessa parte do Trump dizendo que Zelensky forçou a barra nessa briga na entrevista, que ele quer um cessar-fogo, mas que parece que o Zelensky não quer a paz e forçou a barra ali na discussão, dizendo que o governo Trump está buscando a paz e não quer que a guerra na Ucrânia se torne uma guerra de 10 anos, falando ali da possibilidade de estender e não chegar a acordos nesse sentido do cessar-fogo. Nas análises aqui, professor, o senhor estava destacando muito esse ponto também do apoio, da importância dos Estados Unidos nessa posição na guerra. A gente tem outro trecho em que eles expõem justamente a questão do auxílio financeiro dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, auxílio esse ali durante os 3 anos de guerra, no caso, voltados com o governo Biden na relação com a Ucrânia. Vamos assistir aqui. Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. Bom, ele fazendo essa referência aí, professor, essa ajuda, mas essa ajuda não é um empréstimo, né? Como é que a gente pode ler, de certa forma, esse momento e o que pode acontecer daqui para frente, né? A gente pautando para o futuro agora quanto à posição e o auxílio dos Estados Unidos nessa guerra que vocês já bem destacavam aqui, o Couto destacava essa briga, esse bate-boca, expôs muito da posição do Donald Trump nesse conflito, né? Verdade, né? Os Estados têm posição, né? Que é qual? A Rússia. Em primeiro lugar, não saiu dinheiro exatamente, não foi assim que os Estados Unidos financiou a Ucrânia, né? Não saiu dinheiro dos Estados Unidos e foi parar em bancos ucranianos. Não é assim que funcionou, pelo contrário. Quem mais se beneficiou desse apoio norte-americano à Ucrânia durante o governo Biden foi a indústria bélica. Então, o governo americano financia a indústria bélica e a indústria bélica exporta seus armamentos para a Ucrânia. É claro que isso ajuda a Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, conseguiu resistir até hoje, né, com relação à invasão russa. Mas isso também para os Estados Unidos. O Trump ele desconsiderou totalmente os acordos de Budapeste de 94, os acordos de Minsk I, Minsk II, ou seja, em 94 os Estados Unidos garantiu que iria proteger a Ucrânia com relação à devolução de armamentos nucleares que estavam na Ucrânia e foram devolvidos para a Rússia.
Com certeza, se a Ucrânia tivesse seus armamentos nucleares ainda hoje, a Rússia não tentaria ou invadiria a Ucrânia, né? Então, quer dizer, como eu disse, a questão dos acordos internacionais, o direito internacional, as instituições foram totalmente desprezadas, e acredito que essa deve ser a tônica, esse deve ser o tom dos próximos anos, principalmente sob a administração Biden, e acredito que vai haver uma fragmentação muito forte aí nas relações União Europeia e Estados Unidos. E ainda acho que, em se tratando de minerais raros, Trump deve voltar também a sua forma de atuar contra a Groenlândia também, né? A gente tem que lembrar que a Groenlândia tem aí minerais raros, tal como a Ucrânia, a serem explorados. Trump quer isso, pensa na questão dos minerais raros e pensa também em estar perto ali do controle do Ártico. Dentro disso tudo tem um outro componente aí, que é um componente geopolítico, que é o quê? Mitigar a dependência da Rússia em relação à dependência econômica. Por isso que Trump quer, uma das razões, na minha opinião, por isso que Trump quer muito esse acordo, para ele poder focar suas baterias em cima da China. E outra, a questão dos minerais raros é importante para diminuir a dependência dos Estados Unidos em relação a minerais raros. Essa dependência que ela tem, que os Estados Unidos têm em relação à China. E aí nesse ponto, nas discussões, a gente vê esse tom de superioridade sendo aplicado muito pela parte que vocês estavam trazendo aqui, justamente da transmissão desse debate, né, professor? Antes da gente encerrando nossa conversa, queria justamente entrar nesse ponto da repercussão internacional. A gente que sabe que nesse momento exato a guerra lá na Ucrânia está muito mais focada nesse ponto de vista da geopolítica, da movimentação de lideranças em si do que no fronte. E a gente já vê também a repercussão justamente sobre esse embate voltado de líderes europeus reforçando o apoio à Ucrânia depois de mais essa escalada aí de tensão, agora com bate-boca entre os dois líderes. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é preciso respeitar quem está na luta desde o início, uma declaração ali que foi interpretada como uma referência ao fato do Trump ter assumido as negociações de paz só nesse ano, depois de voltar ao governo. E aí a gente vê as lideranças como um todo arcando essa posição. Também o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, dizendo que a Ucrânia pode contar com o povo alemão e com a Europa nesse momento. Mas a gente vê esse jogo geopolítico sendo cada vez mais reforçado de cada lado, né, professor? Eu queria até uma ajuda sua aqui para a gente traduzir para a nossa audiência o que está em jogo no momento e o que representa essa discussão de ontem exatamente nesse jogo político mesmo, no desenhar do que pode implicar a guerra daqui para frente. Porque é isso, né? A gente está falando de vidas como um todo, e o Trump tenta jogar isso de certa forma nas provocações para o Zelensky, dizendo que ele está matando o povo dele, que a Ucrânia não quer a paz. Como que a gente pode traduzir aqui esse momento a partir do movimento geral e do apoio das lideranças europeias já esperado nesse sentido à Ucrânia? A Europa, inclusive amanhã, vai ter uma reunião muito importante entre os líderes europeus, se não me engano, no Reino Unido, até por convocação do primeiro-ministro inglês. E é muito importante a questão ucraniana para a Europa como um todo. Se a Ucrânia passar para domínio total da Rússia, isso vendo agora do ponto de vista da perspectiva ucraniana, da perspectiva da União Europeia, né? Se isso acontece, nada garante que o Putin não vai querer invadir os demais países ali do leste europeu, dos países dos bálticos, né? Como, por exemplo, Lituânia, entre outros países, especialmente aqueles que estão perto da fronteira russa, porque a meu ver, parece que está... Putin, a meu ver, está muito querendo aí ter uma área de influência russa, voltar àquilo que era a antiga União Soviética, né? Então, acredito que se a Ucrânia cair
ficar sob influência política da Rússia, não acredito que o Putin deva parar por aí. Até porque Putin mostrou aí que acordos para ele são facilmente violáveis. E o Zelensky quis mostrar isso para o presidente Trump ontem, para o J.D. Vance. Fala, como é que vocês vão garantir esse acordo? Vejam, o Putin já tem um histórico de violação de acordos e o Zelensky mencionou os acordos de Minsk I e Minsk II. Então, acredito que a Rússia deve ampliar seu poder de influência política ali na Ucrânia, avançar o seu poder de influência sobre a Europa. E isso por quê? Porque a Ucrânia, infelizmente, depende dos Estados Unidos do ponto de vista militar. Até porque a Europa, a União Europeia, não tem condições hoje de dar o mesmo suporte em termos de equipamentos militares como os Estados Unidos dá. Então, vamos ver o que vai sair amanhã da reunião entre os líderes europeus, mas, do ponto de vista prático, conforme outros analistas, inclusive, têm dito, a União Europeia não tem capacidade de produção de armamentos como a Rússia tem hoje, né? Pelo contrário, a União Europeia passou, desde o pós-45, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, totalmente dependente, do ponto de vista militar, dos Estados Unidos. E é por isso que os líderes europeus estão assim estarrecidos com as palavras de Trump e com o discurso de Trump, porque hoje eles se veem totalmente à deriva, né? Então a gente tem aí um Putin beneficiado, um Zelensky desconsiderado e uma União Europeia deixada de lado. E o Trump que reforça muito, né, Couto, ali o fato de que o Zelensky não tem as cartas na mão, ele ali, de certa forma, tirando o poder do Zelensky para aprofundar nessa discussão. Eu vou querer mais uma análise rápida do professor aqui sobre outro assunto, mas antes, Couto, eu queria te ouvir sobre essas posições do Zelensky como um todo, né? Ele, como ali durante a conversa, destacava muito é claro que quer um cessar-fogo, mas falando um pouco do quais que são as garantias duradouras que a Ucrânia vai ter nesse conflito, né? Como que você vê as posições, essas respostas do Zelensky, que diz ali que não vai pedir desculpa, mas reconhece a importância toda essa que o professor estava destacando aqui pra gente. Como que você avalia as respostas dele e as possibilidades de mobilização frente a outras lideranças ali para trazer essa resposta de, como você destacou aqui, do Trump, que está, de certa forma, se impondo frente ao mundo todo, engolindo, de certa forma, ali a soberania de alguns países? Eu acho que o Zelensky ele se comportou muito bem nesse encontro ontem, sabe? Com muita altivez e fez o que ele tinha que fazer. Porque o que o Trump queria realmente era a rendição plena da Ucrânia à Rússia, né? Ele não está preocupado com cessar-fogo, com os mortos, com os soldados, os civis que estão morrendo nessa guerra. O que o Trump está querendo é repartir a Ucrânia entre ele e o Putin, os dois, cada um fica com um pedaço. A área ocupada pela Rússia fica para a Rússia e o Trump, os Estados Unidos, ficam com os minerais raros que tem lá. Eles não, como é que você pode discutir um cessar-fogo sem que uma das partes em guerra seja chamada? Eles fizeram reuniões entre Estados Unidos e Rússia sem ouvir a Ucrânia. Começou tudo errado. E tem um outro dado aí, que eu vejo muito sempre a política também pelo lado pessoal, né? O Trump tem a maior bronca do Zelensky, por vários motivos. Entre outros, o Zelensky se recusou, na primeira campanha do Trump, a investigar o filho do Biden, eu não me lembro o nome dele agora, que foi acusado de desvios na Ucrânia, alguma coisa assim. E o Zelensky não foi na onda do Trump, né? Essa semana, na ONU, na discussão de uma resolução sobre a guerra da Ucrânia, a Ucrânia venceu os Estados Unidos na ONU. Mas isso não adianta nada, porque a ONU não apita mais nada também, né? Mas os Estados Unidos ficaram só com meia dúzia de ditaduras do lado deles e o resto do mundo todo a favor da Ucrânia. E, além disso, teve outro episódio também que eu me lembro, que o Zelensky esteve nos Estados Unidos fazendo campanha para a Câmara na Pensilvânia, que o Trump ficou
furo da vida. Basta ver como é que ele recebeu o Zelensky. Parece que ele é o dono da fazenda falando com o empregado do fazendeiro vizinho, sabe? Sem nenhum respeito. Tinha tudo para dar errado isso aí, né? Ele começou errado e deu errado, não tinha outro jeito. Ele queria simplesmente que o Zelensky assinasse a rendição e entregasse para ele os minérios raros que tem lá. Como é que. E outra, o Trump ontem, ele acabou com a OTAN, ele enterrou a OTAN ontem, né? E colocou toda a Europa a favor da Ucrânia. É um gênio. Os 27 países da Europa deram apoio para o Zelensky. E só a Rússia apoiou o Trump. Quer dizer, isso não é diplomacia, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, que nunca houve no mundo, não é uma coisa séria que o Trump está fazendo. E quem mais vai perder com isso, a Ucrânia, claro, vai perder terras e minérios, mas os Estados Unidos também, que deixarão de ser respeitados pelo mundo como a maior democracia do mundo, o maior exército do mundo, a maior economia do mundo. O povo americano vai pagar essa conta também. Com toda essa história das taxas do Trump, ele está isolando o país dele, a inflação está aumentando em vez de cair, que ele tinha prometido na campanha. Já há pesquisas mostrando queda de popularidade dele com um mês e pouco de governo. E eu acho que o maior prejudicado no final da história vai ser o povo americano. E o maior vencedor é a Rússia. O Putin deu um nó no Trump nos Estados Unidos e realmente, como o professor Alexandre falou, ele quer remontar a grande Rússia, né, de antes da União Soviética. Esse é o ponto que a gente está agora. E no ponto muito do discurso, como a gente vem analisando desde o começo do governo Trump, com essa série de decretos, anúncios, movimentações, o que de certa forma lota o imaginário de todo mundo para tentar entender o que está acontecendo, e com certeza ainda vai dar muito pano para a manga para a gente convidar o professor